E arrancamos hoje neste jornal com um comentário semanal de António Cunha, deputado do PSD na Assembleia da República. Arrancamos hoje então, em cima da mesa estarão alguns temas da atualidade, faremos um pequeno balanço da governação do PS relativamente à educação e à saúde. Muito boa noite, Sr. António Cunha, obrigada por estar, no fundo, regressar ao novo canal. Hoje então o comentário será sobre a educação e a saúde, faremos aqui um pequeno balanço. Qual é o balanço que faz relativamente, podemos começar pela saúde, que tendo em consideração o tempo que vivemos agora, não é? Esta quinta vaga, digamos assim, e em que os hospitais e centros de saúde já se estavam a reposicionar para normalizar tudo o que estava em atraso. Parece que para já, doutor, isto ainda não aconteceu e corremos sérios riscos de nem poder acontecer tão cedo. Esperemos que não. Antes de mais nada, boa noite, Emília. É um gosto regressar aqui a este espaço de documentário, agora numa outra modalidade, vá lá. E sim, o objetivo aqui é fazer uma espécie de balanço muito curto sobre aquilo que se está a passar, também fruto da pandemia, mas também fruto do estado em que está o nosso Serviço Nacional de Saúde, e também para a educação, como referiu. E relembrar que ainda hoje existem milhares de cirurgias em atraso, temos cerca de 1 milhão de consultas em atraso, e há milhares de exames de diagnóstico que não se realizaram durante a pandemia e que agora os hospitais estão a sofrer um stress ainda maior, ainda por cima com a época que se avizinha aí de frio e, como referiu bem, aquela questão relativamente a uma provável quinta vaga que já está. Há especialistas que dizem que já estamos Exatamente, na quinta vaga. Já estamos em quinta vaga. Portanto, ora bem, tudo o que ficou por fazer durante a pandemia, agora os hospitais estão a sofrer as consequências disso. E, portanto, apesar do discurso do Governo ser justamente o contrário, não é? Mas nós não nos podemos esquecer que foi António Costa que, por exemplo, no início da legislatura passada, prometeu que até 2017, se não me falha a memória, todos os portugueses teriam um médico de família. Mas estão 900 mil hoje sem médico de família. E há uma outra coisa que está a acontecer, que também é bom de salientar, é que as urgências dos nossos hospitais, a nível nacional, estão com sérias dificuldades, com bastante tempo de espera por parte dos utentes. E, portanto, ainda hoje soubemos que 10 chefes de equipa de urgência de cirurgia geral do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte apresentaram admissão. Porquê? Porque não têm condições dignas ou condignas para trabalhar numa equipa em que são necessários pelo menos 6, estão a trabalhar 2. E estes médicos já tinham avisado. De resto, há já algumas equipas, não é, que estão a afastar do público. Exatamente. Portanto, não têm condições, estão com uma carga de trabalho em cima que é uma coisa impressionante. Portanto, aliás, transportando isto aqui para a nossa região, temos o nosso centro hospitalar aqui do Tâmega e Sousa. E era isso precisamente que eu ia tentar também abordar. Este hospital, como já verificou, também está em obras, está aqui a tentar ter outras condições que também não tinha até o momento. As urgências, pelos vistos, ainda se mantêm um bocadinho caóticas, mas em questão de cirurgias, e isso, a informação que eu tenho, junto do próprio Presidente do Conselho de Administração, é que está tudo a normalizar. Pronto, esse realmente é o discurso que quer o Conselho de Administração, quer a própria Sra. Ministra que esteve cá, se não estou a errar, no passado dia 12, é o discurso, digamos, oficial. Agora, era bom que se questionassem os médicos e o pessoal, os profissionais de saúde que lá trabalham. Portanto, o que eu sei é que, por exemplo, esperar entre 8 a 9 horas numa urgência não é normal. O que eu sei é que, por exemplo, no espaço físico da urgência há doentes de medicina interna internados.
Portanto, há doentes nos corredores e já se consta que estão a ponderar deixar de operar para terem mais camas livres, devido à afluência de doentes... Com Covid? Não. Ainda não, Não estou a falar em doentes Covid. Portanto, se deixar de operar, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que as cirurgias entrem em atraso. Portanto, aumenta as listas de espera. E mais, para contrariar aquilo que tem sido, digamos, aquilo que nos é dito publicamente, repare, vai haver, aliás, por decisão do Conselho de Administração, as consultas externas estarão suspensas até janeiro de 2022. Portanto, são cerca de 350... Estarão ou já estão suspensas? Já estão. Portanto, estarão até janeiro. Portanto, durante 6 semanas não vai haver consultas externas. Portanto, nós fizemos as contas, são cerca de 350 doentes por semana. Portanto, daqui a 6 semanas vamos ter cerca de 2.100 sem consulta de medicina interna até janeiro. E depois eu questiono como é que se vai recuperar, ou melhor, como é que se vão recuperar estas consultas. Doutor, também o facto de... Este é o segundo maior hospital do país, certo? Sim. São 500 mil de pessoas, não é, que acorrem ao hospital, ou pelo menos a área de influência deste hospital é muito grande. Muito dispersa. Há aqui também, provavelmente, falta de espaço, falta de profissionais. Pois, o problema é esse. Portanto, nós, se repara uma coisa, se não há profissionais de saúde que cheguem, então algo se está a passar. É necessário tratar disso. Repare, segundo informações que tenho, nós temos internistas a fazer urgências. E mais, há 81 doentes que estão, portanto, isto em linguagem hospitalar, e alguns deles, atenção, são doentes agudos, em MAC, ou seja, são doentes deste centro hospitalar que, por falta de espaço, têm que ser transferidos para outras unidades, por exemplo, para o grupo Trofa Saúde, em Vila Real, Alfena, Braga e Matosinhos. Mas estão 124 doentes a mais face à lotação de 200, quer na unidade do Padre Américo, portanto aqui em Penafiel, quer na unidade de São Gonçalo, em Amarante. Entre pares, estão a cargo de 22 internistas que ainda fazem 24 horas a mais de serviço de urgência semanal nos 2 hospitais. Portanto, são dados que o doutor obteve agora quando da visita com o candidato Paulo Rangel ao hospital, não? Portanto, na visita, que o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos concedeu a semana passada, portanto, fui acompanhar o Dr. Paulo Rangel, não nos foram dados estes números, como é óbvio. Portanto, foram-nos dados, passa aqui a expressão, facultados, dados que são públicos, mais de benchmarking, mais relacionados em termos comparativos com outros hospitais da mesma categoria. Aí, segundo os números, a estatística, o hospital está bem. Mas que agora fez ali um grande investimento, julgo eu, se não me falha a memória, cerca de 1 milhão de euros. Sim, Mira, mas isso é um investimento que já estava para ser feito há muito tempo. Ainda o Dr. Mário Centeno era Ministro das Finanças. Foi criado um novo serviço de hemodiálise que vai permitir que os doentes não sejam transferidos para o Hospital de São João, portanto vão poder fazer aqui tratamento. E foi criado também um novo espaço para a área da pneumologia. Claro. Pode resolver aqui alguns problemas. Sim, claro que sim, mas isso é bom. Agora, a grande obra que se vê ali tem a ver com a estrutura externa do hospital, que foi um projeto de como é que se diz, de eficiência energética. Isso, bem, era isso que eu estava a dizer já há bastante tempo, que não... Que era para ser investido e estava a ser travado no Ministério das Finanças. Mas repare, o aparelho de ressonância magnética ainda não veio. Portanto,
está para vir, mas Doutor, ainda mas não então, veio. na sua opinião, qual é a solução? Quer dizer, aparentemente não há uma solução para já, para estas situações. Mas seria, a médio e longo prazo, uma aposta nas equipas? Sim, aposta nas equipas. E no equipamento. E no equipamento. E repara uma coisa, aqueles serviços que referiu há pouco, que foram criados, esses médicos não fazem urgência. Nós estamos a verificar é que estão a ser transferidos para o serviço de urgência médicos que não deviam lá estar, não é? Que em vez de estarem a fazer cirurgia, estão a fazer banco de horas, banco de horas, acho que é assim que se diz, na urgência. Portanto, tudo isto, e para concluir esta parte... É falta de profissionais. A saúde é um sinal claro de que a situação, quer no centro hospitalar, quer também agora referente ao país, a situação é preocupante. E é preocupante, e, portanto, e por isso é que nós estamos a ver estas demissões todas em catadupa. Teme que isso também possa acontecer aqui no Centro Hospitalar António da Sousa? Eu creio que já houve alguém que se demitiu. Não posso precisar quem, mas tem havido algumas demissões aqui. Mas não queria estar a falar isso porque não me recordo de quem é. Mas as coisas não estão, obviamente, bem, porque, repare, eu não estou aqui, de certo, a culpar o Presidente do Conselho de Administração, porque, se calhar, está a gerir os recursos que, efetivamente, tem. Agora, há outras formas de gerir recursos? Claro que há. E nada melhor do que, se calhar, ouvir os médicos. Esta é a minha opinião. Agora, de facto, a situação para o pessoal de saúde, nomeadamente médicos, não está bem. Há pessoas que estão a fazer horas a mais. Aliás, fala-se que isto, no final do ano, em número de horas extraordinárias, é uma brutalidade. Portanto, se é preciso pessoal, há que os contratar. Doutor, e aí está, também há falta de pessoal ou de profissionais na educação. O doutor continua a considerar que faltam professores? Falta, aliás, nós, Emília, certamente recordar-se-á, isto é um tema que é recorrente e nós tínhamos vindo aqui a falar no espaço de comentário anterior. Mas, de facto, agora parece que toda a gente acordou para este problema porque foi apresentado na semana passada um estudo de diagnóstico de necessidades. Portanto, era algo que nós, na Assembleia da República, em sede de audição ao Sr. Ministro da Educação, vínhamos a falar e, portanto, esse estudo chega à conclusão de que, até ao final desta década, o nosso sistema educativo irá precisar de cerca de 34 mil docentes, com as disciplinas de português, matemática, com mais necessidade. Mas isto significa que a população estudantil está a aumentar? Eu digo isto porque o número de nascimentos diminui. Não, o problema é outro. Saíram muitos professores. O problema é que nós, até ao final desta década, quase 60% das pessoas que estão atualmente vão ter reformas normais. Portanto, não é reformas antecipadas. Sim. Portanto, com o decorrer do tempo, aos 67 anos, as pessoas irão reformar-se naturalmente. Mas, de facto, o problema aqui é que quer o Ministério da Educação e à cabeça com o Sr. Ministro, ele recusa-se a assumir esta responsabilidade. E nós temos que dizer isto. Mas isto também significa que é pouco atrativa esta profissão. Era aí que eu ia chegar. Portanto, estamos com este problema. Há estudos já há bastante tempo. Este Ministro da Educação está há 6 anos com a pasta e nunca mexeu uma palha que fosse para isto. Para que este problema fosse sendo resolvido. É evidente que nós não vamos conseguir resolver este problema como eles querem fazer agora. Com uma solução que já vou falar aí à frente, que, do meu ponto de vista, não é nada recomendável, exceto em situação de urgência. Agora, quem criou esta situação de urgência foi o Ministro da Educação e a sua equipa, porque agora que a legislatura acaba, extemporaneamente, mas acaba, é que vão começar, é que vêm as soluções. Só que já não vai ter tempo para as colocar porque o governo cai. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Pelo menos, mas alguém as poderá pôr em prática na legislatura? Não, vai ter que ser. É evidente, quer dizer, isto tem que ser uma prioridade para o próximo governo, obviamente, senão vamos entrar aqui num problema gravíssimo. Repara, há estudos que nos dizem que nós temos entre 20 a 30 mil alunos deste país que neste momento estão sem
aulas a uma ou duas ou mais disciplinas. Isto é gravíssimo. Portanto, para quem, como este governo, fala que a educação é uma prioridade e a inclusão é a prioridade absoluta, então o que é que se vai fazer a estes alunos? Chegam ao final do ano e estão mal preparados. É evidente, é evidente. Portanto, eu digo-lhe com toda a sinceridade, este Ministro da Educação vai ficar na história como alguém que deixou que se chegasse a esta situação sem ter nada para fazer. Portanto, ou melhor, não fazendo nada, apesar dos avisos. Soutor, muito rapidamente, já estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas com que soluções é que o Soutor avançaria? Na prática, o que é que poderia alterar este cenário? Na prática é preciso, desde logo, tornar a carreira mais atrativa. Na prática é preciso que quem quer ser professor olhe para a carreira como uma carreira atrativa. E repara uma coisa, e quando eu digo atrativa, não estamos a falar só de vencimento. Estamos a falar de reconhecimento, estamos a falar de condições de trabalho. As pessoas hoje em dia, mais de 80% do seu trabalho é burocrático. É burocrático. Portanto, as pessoas hoje em dia quase que não têm tempo para pensar o que é que vão fazer no outro dia com os seus alunos. Apesar de terem as planificações todas direitinhas, mas estão assoberbados por trabalho imenso, burocrático, que, no fundo, poderia... Terem que ir algum tempo para alguma imaginação em relação à turma que têm, não é? Eu, quando era diretor, uma das dificuldades que eu senti, e não tinha turma, que eu sentia que eu não tinha tempo para pensar a escola, para pensar o agrupamento. Para pensar a realidade. Exatamente. Cada escola tem a sua realidade. Portanto, agora só para dizer isto, portanto, agora, no final desta fase, deste ciclo político, o Governo quer formar pares de diplomados que venham de outras áreas que não a educação. Isto é um regresso aos anos 80 do século passado. Isto é desconsiderar a carreira, é um retrocesso, é uma desprofissionalização, como alguém da Universidade do Minho, que é a professora Assunção Flores, já disse. E, portanto, eu pergunto, porque é que então não vão buscar os professores profissionalizados que já estiveram no nosso sistema educativo e que saíram porque têm que ir para demasiado longe, com ordenados baixos relativamente àquilo que têm que pagar de rendas. E, portanto, ao contrário do que acontece em algumas profissões, como por exemplo na magistratura, eles próprios depois têm essas despesas, não é? Das rendas e claro que sim, das claro deslocações. As deslocações e não só. Portanto, há uma série de despesas, e já nos estamos aqui a falar dos custos familiares. Não é? Portanto, nós somos professores, mas também somos pais e mães. Como é óbvio, muitas vezes as pessoas esquecem-se disso. Não é? E, portanto... foi este governo e este ministro da Educação que deixaram chegar a este estado de coisas que alguém vai ter que resolver muito rapidamente. Soutor, e agora que vamos ter a oportunidade de o ter cá todas as semanas, eventualmente, quase que obrigatoriamente estes temas voltarão à ribalta, não é? Por força das circunstâncias. Muito obrigada, boa noite, Soutor, por ter estado aqui.